Olá, professora. Olá, professor das escolas privadas da cidade de São Paulo. Nós estamos em mais uma atividade do SINPRO, Sindicato dos Professores. Tivemos recentemente uma atividade muito bonita, muito interessante, com a cartunista Laerte e o cartunista Maringoni, falando sobre traços e lutas, a história dos cartoons na vida política brasileira. E hoje estou aqui com o Rodrigo Arcângelo, pesquisador da Cinemateca Brasileira, e hoje nós vamos falar sobre o cinema brasileiro dentro do nosso projeto Encontros Literários. Relembrando 125 anos do início do cinema aqui no Brasil. Então, o Rodrigo irá conversar com a gente, mostrar esse acervo riquíssimo e falarmos um pouco do cinema brasileiro, essa expressão literária também, por que não, e que é tão rica na nossa história. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por receber o sindicato aqui dos professores. Essa atividade eu falei no início que era para professoras e professores, mas a nossa expectativa é que seja para a sociedade brasileira, tá bom? Então a gente vai divulgar o máximo possível isso daí, né? Muito bom. Rodrigo, eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo e fiquei olhando para esse prédio aqui e fiquei encantado, né, pela arquitetura dele, pela disposição das salas enfim, do ambiente. O que você pode falar sobre esse prédio para nós? Bom, esse prédio hoje ele é a Cinemateca Brasileira, né? A Cinemateca Brasileira, ela teve na sua história, ela foi fundada, enfim, desde 46, né? A sua história começa nessa data, então de lá para cá ela teve vários endereços. Ela fez parte do Museu de Arte de São Paulo, ela teve endereços no Parque Ibirapuera, na Conceição, que é um outro bairro aqui da cidade de São Paulo, e em meados dos anos 90, ela começa a sua mudança para esse endereço aqui, que é o antigo matadouro municipal da cidade de São Paulo. Olha, a gente está aqui nesses galpões, né? Isso tudo é patrimônio tombado, isso aqui tudo servia a uma atividade lá no início do século passado, de cortume, enfim, de açougue, de transporte de bovinos, de matador, enfim, né? E isso foi então modificado ao longo do século passado. Isso depois virou um depósito para a Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, e acho que em 88, se eu não me engano, o prefeito, que era Jânio Quadros, ele doou esse terreno, né, para a Cinemateca. Não doou a propriedade, mas doou o uso desse terreno por um tempo bastante longo, para que a Cinemateca tivesse aqui a sua sede em São Paulo, a Cinemateca Brasileira. Então, resolvendo uma série de problemas ao longo até então da sua história, ela unificou todos os seus departamentos, os seus setores, e ao longo dos anos 90, toda a mudança foi sendo feita, e ao final dos anos 90 e dos anos 2000, a Cinemateca toda já estava nesse endereço, né? Aqui, especificamente, a gente está num galpão que é entre as salas de cinema, que hoje elas são a Sala Grande Otelo, que é a maior sala de cinema da Cinemateca, e a Sala Oscarito, que é a sala mais antiga. A Sala Oscarito, ela é a primeira inaugurada quando a Cinemateca passa a ocupar esse espaço. Ela tinha um antigo nome de Sala Petrobras na época, né? Então, no final dos anos 90, essa sala então é inaugurada, e esta sala maior, que é a Sala Grande Otelo, ela é inaugurada em meados dos anos 2000, talvez 2006, eu não tenho certamente a data, e ela é uma sala super equipada, enfim, é uma sala muito bonita. Para quem conhece a cidade de São Paulo e a localização onde nós estamos perto de Ibirapuera e perto da 23 de maio. Sim. E embaixo da 23 de maio corre um rio, e os resíduos desse matadouro eram jogados ali. Não deixa de ser interessante, né? Um local que, vamos chamar, que era de morte, hoje ser de preservar tantas memórias, né? Tantas vidas. Pois é, de reviver muita coisa, né? Que interessante, legal. Isso. A gente é obrigado a falar sobre o que aconteceu na Cinemateca ou no arquivo, na Lapa, com incêndio, né?
Sim. Qual é a importância desse espaço aqui, né, em contraposição àquele que ardeu em chamas? Bom, aquele espaço que ardeu em chamas, ele era uma filial da Cinemateca, é a sede, a filial da Vila Leopoldina, né? E aí a gente tinha um depósito de materiais que iria passar por uma primeira triagem e que eles ainda estavam em análise para serem incorporados ou não ao acervo da Cinemateca, e algumas cópias que também não cabiam aqui no acervo da Cinemateca. Muita documentação, né, de fundos, por exemplo, de órgãos institucionais do nosso cinema, como a Embrafilme, o Concine, né? Então, essa documentação que esperava por uma triagem para ser incorporada em definitivo ao acervo da Cinemateca, essa documentação ficava aguardando naquele espaço. Tá. Né? O que aconteceu é que todo mundo acompanhou a história da Cinemateca nos últimos 2 anos, enfim, né? No último ano não, mas nos últimos 2 anos, né, de 2020 a 2021, ela ficou fechada, trancada como se fosse um galpão, né? E nós não tínhamos ninguém para que tomasse conta da Cinemateca, tanto na sua sede, que é aqui, como naquela filial, que era a Vila Leopoldina. E aquilo foi um descaso das autoridades na época, né? Então, assim, o aviso foi dado constantemente, a mobilização foi feita, e que se não tem um funcionário que poderia acompanhar, né, a dinâmica do acervo, você simplesmente fechar uma cinemateca, inevitavelmente alguma coisa estaria prestes a acontecer, e aconteceu. Então, o incêndio que aconteceu lá foi um incêndio de uma grande perda, foi o 5º incêndio na história da Cinemateca. Não foi ocasionado pelo nitrato, né, que é uma película específica que nós temos no acervo, a gente pode falar depois sobre isso. Sim. Né? Foi ocasionado numa questão de uma reforma de um ar-condicionado, um curto-circuito, uma questão nesse sentido, e que pegou fogo imediatamente no acervo que estava ali. Muitas coisas que foram perdidas, né, como eu disse anteriormente, eram cópias, né? Então a gente já tinha uma cópia, né, a sua matriz aqui, mas inevitavelmente a perda foi sentida também, porque muita coisa que foi perdida era coisa que ainda estava para ser tratada pela Cinemateca. O incêndio de 2016 era consequência de uma interrupção que aconteceu em 2013, quando a Cinemateca também sofreu uma crise, perdeu seus quadros, mas não fechou completamente. Agora, nessa última paralisação de 2020 e 2021, a Cinemateca ficou vazia completamente, não tinha ninguém aqui dentro. Ela foi fechada de fato, ela foi interrompida. Essa interrupção, né, ela traz consequências. Então, a consequência imediata dessa interrupção foi um incêndio, porque não tinha ninguém para acompanhar uma simples reforma. Quando nós tivemos a reentrada aqui em 2020, final de 2021, no plano emergencial, a gente teve que lidar com uma situação de praticamente desespero, porque você tinha uma instituição que ficou fechada, gigante, com seus acervos que necessitam um acompanhamento, porque são climatizados, a gente está falando de filmes, os filmes morrem também, né? Eles têm a sua deterioração, né? Tem matéria orgânica ali nos filmes também. Então tem uma questão ali de que esses materiais, eles, sobretudo os materiais em nitrato de celulose, né? Então você tem um material ali que ele vai morrendo, e ele precisa ter um acompanhamento, ele precisa ter um acompanhamento da sua climatização, do seu acondicionamento de uma forma mais correta. Então tudo isso a gente pôde ver quando a gente entrou na Cinemateca, além do incêndio, então, da Vila Leopoldina. Quando nós entramos aqui, a gente teve que lidar com uma situação de remontar essa Cinemateca, praticamente, porque a perda foi muito grande. E é lamentável que a gente não trate a nossa herança cultural com o devido respeito, né? Esperamos que isso não ocorra mais, né? Vamos trabalhar para isso. A luta é para isso, exatamente. Mas vamos falar um pouco aqui então, além dessa arquitetura linda, a gente sabe também que tem um acervo maravilhoso aqui, né? O que você pode falar desse acervo aqui da Cinemateca, meu caro Rodrigo? Aqui nessa mesa a gente tem alguns exemplares de documentos que ilustram um pouco esse acervo da Cinemateca Brasileira. Lembrar que assim, a Cinemateca Brasileira ela é um acervo de filmes, e um acervo de filmes é só composto por filmes, película exatamente. Mas nós temos aqui no acervo da Cinemateca cerca de 250 mil rolos de filmes, cerca de 41 mil títulos. 41 mil. Certo. E esses filmes que estão no acervo da Cinemateca, que são preservados, enfim, eles se comunicam com uma documentação correlata a esses filmes, que é depositada no Centro de Documentação e Pesquisa.
Eu não sou o responsável pelo acervo, eu sou apenas o pesquisador do Centro de Documentação e Pesquisa. Então eu vou tentar ilustrar um pouco quais são esses documentos que existem para serem consultados por qualquer pessoa que queira vir aqui na Cinemateca e que também se comunicam com o acervo de filmes na nossa parte técnica na Cinemateca Brasileira. Então vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, um jogo de roteiros de locução do Cinejornal Canal 100. O Cinejornal, para quem não conhece, é um formato de imprensa audiovisual que existiu no Brasil, sobretudo durante quase todo o século passado. Ele surge aí nos anos 10 e ele vai ter uma longevidade até meados dos anos 80, 86, 85. O Cinejornal, ele praticamente, na nossa base Filmografia Brasileira, que é uma base de dados que existe online, que é publicada há mais de 2 décadas, que é alimentada pela Cinemateca Brasileira e que registra toda a produção audiovisual brasileira, desde os primeiros registros cinematográficos, como aquele do Afonso Segreto, que fez o registro que marca o nosso primeiro cinema, até os dias mais recentes. A gente tem cerca de 53 mil registros nessa base de dados. E se a gente for fazer uma contagem desse conjunto censitário, que são esses registros nesta base de dados Filmografia Brasileira, boa parte é cinejornal, porque é uma produção que teve muito no século passado, era uma produção de baixo custo e era uma produção que proporcionava continuidade do negócio cinematográfico para muitos produtores. Então não tinha dinheiro para fazer uma investida no filme de ficção, no filme documentário de longa-metragem. O cinejornal era uma coisa mais cotidiana, a lei garantia a exibição desse complemento nacional nas sessões do filme estrangeiro. Então o cinejornal ele foi muito produzido por várias companhias e por várias esferas, seja do Estado, da Prefeitura, do governo federal. E sendo jornal, os assuntos eram variados. Exatamente. E os cinejornais, portanto, eles não eram tão atuais quanto a própria imprensa impressa, como o rádio depois, e nem como a televisão. Mas eles faziam uma revista do que aconteceu mais recentemente, na semana anterior, geralmente, e trazia um aspecto inovador, porque você podia ver algo que você lia no jornal, você ouvia no rádio, você via as imagens, ainda que essas imagens tivessem um certo atraso na sua veiculação. Já se sabia da notícia, mas não tinha uma imagem do acontecido. Obviamente isso ficou obsoleto nos anos 60, meados dos anos 60 a televisão se massifica, então o cinejornal ele vai perdendo a sua importância. Dito tudo isso, só para lembrar que o Cinejornal Canal 100 ele foi o que mais ficou vivo na lembrança do cinejornal brasileiro, porque ele trazia o futebol como a sua principal marca. O Maracanã em tarde festiva. São milhares e milhares de torcedores acorrendo ao gigantesco estádio para assistir ao encontro decisivo do torneio carioca de futebol, que daria ao Botafogo o título de bicampeão da cidade. A saída cabe ao Flamengo, cuja fúria e agressividade nos primeiros minutos levava a impressão de uma vitória provável. A linguagem que o Canal 100 ele registra o futebol, ele é meio que inovador, de trazer esse espetáculo do futebol com um enquadramento específico, com câmera lenta, com lances específicos de um resultado de partida que já se sabia. Quando as pessoas assistiam no cinema já sabiam que tinha sido aquela partida, mas as imagens eram o chamariz, digamos assim, desse cinejornal. Então nós temos os roteiros desses cinejornais e os materiais fílmicos. Qual a importância de um roteiro? É você conseguir montar esse cinejornal na base Filmografia Brasileira, criar uma ficha desse filme, para que esse filme seja compreendido tal qual ele foi exibido na sua semana. Então nós temos esse cinejornal, por exemplo, ele tem 2 notícias. A última notícia pode ser, e geralmente era, sobre futebol. Mas a gente tem, com esse roteiro, a possibilidade de recuperar o que foi o formato original, para quando nós chegarmos na lata do cinejornal, que está no nosso acervo de filmes, a gente conseguir entender como aqueles rolos que estão compondo uma edição de cinejornal, eles se comunicam a partir do que foi visto no roteiro de locução original. Então é um trabalho de um documento que está no Centro de Documentação e Pesquisa que ajuda a organizar os filmes que estão no acervo, na parte técnica, aqui também na Cinemateca Brasileira. Então é um trabalho de pesquisa que é feito num setor que ajuda um outro setor na hora de recuperar esse filme.
Muito legal isso daí, Rodrigo. E, bom, pelo que eu estou vendo aqui na mesa, você trouxe mais algumas raridades aí. Sim, o que então nós temos lá. aí? Fazendo um exemplo mais rápido aqui, eu trouxe aqui alguns intervalos de edições que foram tratadas das duas grandes revistas do nosso primeiro cinema, a Cena Muda e a Cinearte. Né? Então nós temos alguns exemplos dessa revista que nos dá ali um pouco o que foi essa cultura cinematográfica, né, em torno da produção do cinema, da prática cultural de ir ao cinema, né, as críticas, né, nossas primeiras críticas. Então a gente tem aqui um acervo dessas revistas que foram tratadas, muitas delas já estão digitalizadas, disponíveis na nossa plataforma Banco de Conteúdos Culturais. Essa coleção da Cinearte e da Cena Muda, ela é um dos itens mais consultados aqui no acervo da Cinemateca também. Então é um exemplo de algo que está aqui na Cinemateca Brasileira. Existem outros acervos que também possuem esses materiais, mas aqui na Cinemateca é algo que é primordial para uma instituição que guarda, né, os registros da nossa cultura cinematográfica. Então a gente tem aqui essas revistas que são, enfim, itens que são muito preciosos em nosso acervo. O público que vem atrás desse material, ele é ligado a quê? São professores, são pesquisadores, são produtores? Assim, nós temos aqui um público bem diverso. Então nós temos entusiastas, né, que são os consulentes, enfim, cinéfilos, né, mas também isso atende primordialmente a pesquisa acadêmica também, né, as pessoas que querem fazer pesquisa sobre o nosso cinema, e aí das mais diversas áreas, seja da área de artes, comunicação, história, né, então isso aqui atende um vasto público e que recorre muito à Cinemateca Brasileira. A gente viu a mobilização da Cinemateca enquanto ela esteve fechada, justamente por não poder atender as pessoas nessas consultas, nessas visitas na Cinemateca Brasileira, né? Então, enfim, isso dá um pouco a dimensão do quanto a Cinemateca é consultada, né? Então, a gente tem esse público, digamos assim, que cotidianamente vem fazer suas pesquisas na Cinemateca, na nossa biblioteca, que é aberta todos os dias da semana, das 10 às 5 da tarde, e com pesquisas para todos esses itens que a gente está vendo aqui, eles estão disponíveis para serem consultados na nossa biblioteca. Entrada gratuita. Tá? Tudo gratuito, tudo gratuito. É pública a Cinemateca. Os professores que quiserem trazer alunos aqui, eles podem trazer. Existe um caminho, um contato, né, para ser agendada essa visita. A gente recebe periodicamente alunos de várias instituições, nacionais e internacionais, inclusive, né? Então a Cinemateca está aberta para essas visitas técnicas. É sempre uma honra, um prazer, enfim, receber todo mundo. E agora, Rodrigo, que preciosidade você tem aí? Essas são, viu? Nós temos aqui alguns roteiros, né? Então a gente tem um roteiro original do Agulha do Palheiro, que foi uma grande comédia no nosso cinema, e aqui um filme que foi, né, vencedor, né? Pagador de Promessas. Pagador de Promessas. Anselmo Duarte, enfim, nós temos o roteiro dele, autografado pelo próprio, uma dedicatória. Então a gente tem um exemplar aqui do Anselmo Duarte, doado para a Cinemateca Brasileira, com as suas anotações, enfim, mas nós temos um outro item que é muito consultado aqui, que é o roteiro original do Deus do Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, né? Esse é um roteiro que inclusive tem as anotações de Glauber Rocha, e acompanha também esse roteiro original alguns storyboards do próprio Glauber Rocha. E foi ele próprio que doou para a Cinemateca? Não, isso chegou na Cinemateca, né, com a entrega do acervo do Glauber Rocha, um caminho mais institucional, pela própria família do Glauber Rocha. E esse material todo, enfim, ele está aqui disponível para consulta pública. Então a gente tem essas peças que são muito raras e elas ficam acondicionadas. Todos esses materiais que a gente está vendo, eles ficam acondicionados de uma forma adequada para sua preservação. Então todo esse material ele também está disponível aqui no acervo da Cinemateca Brasileira. Você falou há pouco que até vem pesquisadores estrangeiros aqui. Sim. Ele vem atrás do Glauber? Vem também. A Glauber Rocha é um nome muito estudado no mundo, né? Mas assim, para ter uma ideia, a nossa base de dados que eu mencionei há pouco, que é a base de Filmografia Brasileira, ela tem cerca de 20 mil acessos por mês, essa base de dados, né? E grande parte desse acesso é feito fora do Brasil. Olha. E é uma base de dados que está em português, não está nem em outra língua, em inglês, por exemplo, né? Então é uma base de dados consultadas pelo Brasil, pelo mundo inteiro. O mundo inteiro tem interesse em conhecer o cinema brasileiro. O que mais que você tem aí, meu caro? E para exemplificar também que a Cinemateca Brasileira ela guarda filmes, mas não só cinema,
Então a gente tem também alguns roteiros originais da nossa primeira rede de televisão brasileira, que é a TV Tupi. Então a gente tem na Cinemateca Brasileira os primeiros telejornais da história do telejornalismo brasileiro. E esses aqui são os roteiros originais desses telejornais. A gente tem aqui um intervalo de 1964, mas a Cinemateca tem roteiros desses telejornais desde os anos 50, das primeiras edições. Repórter Esso, Ultra Notícias, Mapping, Movietone, Diário Sensação, uma série de Diário de São Paulo na TV. Então são os primeiros telejornais que a Cinemateca tem, alguns já estão disponíveis no banco de conteúdos culturais. E o que são esses roteiros de locução? Esses materiais, eles acompanham os rolos de 16mm que existem no acervo da Cinemateca Brasileira, que são as notícias que passavam na televisão. Esses roteiros de locução, na verdade, era a locução que o âncora lia ao vivo nos telejornais, e ao ler ao vivo ele depois era exibido esses filmes em 16mm que eram entregues para a TV Tupi, que a TV Tupi produzia, e que todas essas agências, né, de notícias, de publicidade, produziam os telejornais e divulgavam na TV Tupi. Então, e tínhamos novela também filmada, porque até onde eu sei, as novelas eram ao vivo também, sim, né? O acervo de telenovelas da TV Tupi que existe na Cinemateca, ele está em um formato de vídeo, no formato quadruplex, que é mais complicado de se reproduzir hoje em dia, né? Então tem todo um trabalho que precisa ser feito ainda sobre esse suporte, né? Mas a Cinemateca tem também esse acervo de telenovelas, alguns episódios, capítulos de telenovelas também estão publicados no grupo de conteúdos culturais, Beto Rockefeller, Aritana. Tem uma série de telenovelas que a Cinemateca tem ali de algum intervalo entre os anos 60, 70, né, da TV Tupi. E grandes atores e atrizes iniciaram a sua vida artística nessas novelas. Essas novelas. Mais um motivo para preservar, né? Sim. Eu estive aqui e vou lhe confessar a verdade. Eu ia fazer um negócio muito errado aí, mãe. Mas de repente, não sei o que foi, mãe. Foi uma luminosidade interior. Me deu uma coisa assim, eu não sei se era a santa que estava olhando para mim. E eu fiquei com um arrependimento, mãe, que eu não fiz o que eu ia fazer. Rodrigo, acervo maravilhoso, e eu fiquei mais convicto ainda que o cinema brasileiro não merece a pecha e o preconceito com que ele é tratado pelo senso comum. Você tem falado para nós aqui que esse acervo ele é acessível e é acessado pelo mundo inteiro, né? Gente de produções internacionais que vem beber da nossa fonte. Tem que parabenizar a Cinemateca por manter esse acervo. Agora, e para o futuro? Como é que você vê o futuro? Eu não vou falar o futuro do cinema brasileiro, porque a gente sabe que ele vai continuar produzindo coisas maravilhosas. Mas o futuro da Cinemateca, ela precisa de uma revitalização? O que você acha que poderia ser feito para que esse acervo fosse mais bem protegido e mais acessado? Bom, hoje a Cinemateca Brasileira, né, ela, enfim, como a gente já disse anteriormente, ela vem de uma paralisação, né, de uma retomada, né, e essa retomada que está sendo feita agora, nesses últimos de 2022 para cá, ela está sendo uma retomada com muito esforço e com muitos projetos que estão em andamento, né? Por exemplo, a gente mencionou em algum momento, né, da nossa conversa sobre o acervo de nitrato que tem na Cinemateca Brasileira, que foi causador dos primeiros 4 incêndios na Cinemateca Brasileira. Hoje existe um projeto, que é o projeto Nitratos da Cinemateca Brasileira, e que a Cinemateca está tratando essa coleção de nitratos, que é a sua coleção primordial, é a que fundou a Cinemateca, uma coleção que foi formada, né, basicamente por prospecção, doação, né, e é uma coleção, portanto, bastante heterogênea de filmes, sobretudo nacionais, mas também de muitos filmes estrangeiros. Então a Cinemateca hoje tem um acervo muito grande de filmes em nitrato que está sendo catalogado pela primeira vez, muitos deles. Então, a gente está descobrindo hoje em dia, através dessa catalogação, com um projeto específico sobre os nitratos. Sem um projeto levaria anos para ser feito. Então a gente está conseguindo avançar em meses e até semanas, descobrir o que nós temos no acervo. Por exemplo, a gente descobriu no nosso acervo o filme mais antigo da Cinemateca, que foi filmado em 1909, que é a inauguração de uma igreja no Rio Grande do Sul. Nós descobrimos parte de um filme que é a Universidade, Barulho na Universidade, né? Que, se eu não me engano, é o primeiro filme do Watson Macedo, se eu não me engano, que é um média-metragem. Esse filme ele estava, na historiografia brasileira, considerado como perdido. Nós encontramos algum
trechos desse filme no acervo da Cinemateca Brasileira. Então nós temos alguma parte desse filme, pelo menos. A gente vem encontrando muitos outros registros do início do século passado, sobre a própria concepção de Brasil, a demarcação das fronteiras do Brasil, filmes cinejornais que a gente julgava estar perdidos, a gente só tinha notícias desses cinejornais, porque o nosso primeiro cinema, basicamente menos de 10% sobrou do que foi o nosso primeiro cinema. Por uma série de questões que, enfim, não só no Brasil, mas no mundo, né, uma falta de consciência preservacionista mesmo, por isso que surgem as cinematecas nos anos 30, nos anos 40, para tentar preservar esses filmes, mas muita coisa se perdeu. Com esse projeto Nitratos, na Cinemateca Brasileira, a gente tem descoberto, agora recentemente, muitas coisas que estavam no nosso acervo e a gente não tinha noção de que estavam lá, que estavam aqui. Então é um trabalho que está sendo revigorante, assim, nos próximos meses a Cinemateca vai começar a divulgar essas descobertas, enfim, então é um projeto revigorante nesse sentido. E para trabalhar na Cinemateca, neste projeto, a Cinemateca está trazendo pessoas do Brasil inteiro. Então por exemplo, na equipe do Centro de Documentação e Pesquisa, nós temos pesquisadores da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, assim, é gente do Brasil inteiro vindo trabalhar na Cinemateca Brasileira. Então isso é uma renovação, acho que é uma renovação que a Cinemateca viveu ali mais ou menos entre 2006, 2010, 2011, né, que foi talvez ali um ápice que a Cinemateca viveu no século XXI. Agora a gente está conseguindo retomar, né, essa projeção, essa esperança, digamos assim, de que a Cinemateca daqui para frente comece a decole e mantenha o seu voo, para que essas coisas tenham uma continuidade. A SAC, a Sociedade Amigos da Cinemateca, com esse contrato de gestão de 5 anos, a Cinemateca sem dúvida está em boas mãos. A gente teve ali uma gestão que foi muito desastrosa nesse contrato de gestão que foi de uma gestão passada, né, antes do fechamento da Cinemateca. Agora a Cinemateca está nas mãos de uma instituição que surge em 62, né, a Sociedade Amigos da Cinemateca surge para apoiar a Cinemateca, e hoje ela está fazendo a gestão da Cinemateca. Assim, eu não sei projetar para o futuro quais serão os modelos de gestão da Cinemateca dos anos que virão, né, mas a gente acredita que nesse momento a Cinemateca está com um rumo bastante interessante nesse sentido de projeção, né? A Cinemateca ela tem a sua missão em desenvolvimento, né? Está sendo colocada em prática. A missão da Cinemateca é preservar filme, pensar no acesso desses filmes, fazer a divulgação desses filmes. Né? As salas estão agora com suas programações retomadas, enfim, a Cinemateca teve a sua reabertura em maio do ano passado, de lá para cá as sessões, as mostras, elas estão sendo bastante frequentadas. Então a gente está meio que reconfigurando esse público da Cinemateca Brasileira com grandes bases assim, para o futuro, né? Posso deixar um último recado? Não, você não vai deixar o último recado, porque ainda tem mais uma pergunta para te fazer. Então, antes da última pergunta, vou deixar um recado. Consultem o Banco de Conteúdos Culturais, que é um site que a Cinemateca tem. Ali a gente divulga conteúdos, não só documentos, mas todo o acervo de cartazes que a Cinemateca tem, fotografias de cena de filmes brasileiros. Tem um acervo riquíssimo dos cartazes dos filmes brasileiros. E também muitas coleções já tem ali. Para quem tem ali vontade de ter uma primeira aproximação com esses materiais, com essas obras, já pode assistir nessa plataforma Banco de Conteúdos Culturais. Então é um convite que fica ali para quem quiser acessar esse site. É um site que durante o fechamento da Cinemateca ele esteve fora do ar, porque acabou a energia no bairro da Vila Mariana, onde a Cinemateca se encontra, e não tinha um funcionário para religar o data center da Cinemateca. Então nós ficamos mais de um ano sem o Banco de Conteúdos Culturais no ar. Para dar um pouco a dimensão do que foi essa paralisação que aconteceu na Cinemateca nos últimos anos. Você falou que tem uma imagem aí de 1909, né? Uhum. Eu gostaria que você explicasse para mim, porque o mês de junho agora de 2023 marca 125 anos do cinema nacional. Você poderia falar um pouco dessa efeméride aí, como que é isso? Bom, ela marca os 125 anos do cinema nacional porque é o registro da primeira filmagem feita em solo brasileiro, né, que é a filmagem do Afonso Segreto entrando na Baía de Guanabara e fazendo o registro da sua entrada naquele cenário da Baía de Guanabara. Obviamente, esse material se perdeu. Nós temos notícias dessa filmagem através de uma pesquisa que é feita, através de jornais, de documentos de época, e que é a tônica de muita pesquisa sobre esse primeiro cinema que se perdeu. Né? Não só no Brasil, mas no mundo. Né? Essa é uma questão que, para quem pesquisa esse primeiro cinema, o pesquisador tem que lidar com essa dificuldade de analisar o cinema sem ter o cinema para assistir.
né? Você tem que chegar por cercar o que foi esse cinema através de uma série de fontes correlatas, né? Mas se tem, então, através dessa primeira filmagem, uma data específica para se ter um marco inicial, né, do cinema brasileiro, que então se fez agora recentemente, 125 anos, né? Então, talvez ali o marco inicial de uma prática cinematográfica que já existia no Brasil, né? O Brasil já exibia filmes não brasileiros, mas já se tinha, pelo menos há 2 anos antes, o hábito de se ver uma exibição de filmes no Brasil. Apenas para comparação, a primeira filmagem de cinema no mundo mesmo ocorreu na França, não é isso? Na França, com os irmãos Lumière. Lumière, que ano que foi? 1895, né? 1895, quer dizer, uma década e meia depois, a gente aqui no Brasil já também estava filmando. Professor da cidade de São Paulo, das escolas privadas da cidade de São Paulo. Nós tivemos aqui hoje o prazer de conversar com o Rodrigo Arcângelo, pesquisador da Cinemateca. Agradeço muito, Rodrigo. Prazer foi todo meu. Foi um bate-papo super agradável, super construtivo. Tenho certeza que os professores e as professoras irão aproveitar esse material, inclusive no seu trabalho no dia a dia. E dizer para todos e todas que no segundo semestre teremos mais encontros literários. Até a próxima!